Paz do Senhor, amados ouvintes, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus. Quero iniciar aqui a palavra de Deus para a nossa reflexão. Capítulo 6 de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 6, o verso 26 a seguir. Vamos lá? Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Verso 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei, ao verso 28, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Verso 29. Ao que te feriram uma face, ofereça-lhes também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Verso 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Verso 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Verso 32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Verso 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. O que eu identifico neste exato momento é que há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. O que eu vejo um diferencial aí é filhos de Deus. Eu vejo aqueles que servem a Deus, igual disse aqui, e vejo ímpios. A Bíblia fala pecadores, todos nós pecamos, seja servo de Deus, seja ímpio. Só que para a gente entender melhor aqui, a gente vê a conduta, exatamente, a conduta de um servo de Deus e a conduta de um ímpio. Ou seja, a Bíblia vai dizer bem claro, né? O verso 32 e 33 fala assim, ó, só para a gente entender aqui, ó. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. Entenda isso. Os ímpios, muitas das vezes, eles são o quê? Orgulhosos. Exatamente. Os ímpios, muitas das vezes, o que eles fazem? Eles são rebeldes. Eles pensam assim, ó, eu amo aqueles que me amam. Eu cumprimento aqueles que cumprimentam eu. Eu busco aqueles que me buscam. Eu visito aqueles que me visitam. Eu ajudo aqueles que me ajudam. É dessa maneira. Agora já, né, o verso 33 vai falar assim também, ó, né, que é alinhado, né, todas essas questões. E se fizesse bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Está entendendo? Então nós vemos aí que recompensa, que galardão, que prêmio nós vamos ter. Se você amar, um exemplo, você ama sua esposa, você está tendo alguma recompensa da parte de Deus isso? Tudo bem, tem que amar, mas está muito fácil. Você amar de repente o seu pai, tem que amar, lógico, mas está muito fácil. Você amar sua mãe, você amar teu filho, seu filho te amar, tem que amar, mas está muito fácil. A questão é, o que Jesus Cristo está deixando bem claro, é que nós devemos interceder pelos nossos adversários. Aqueles que você considera como seus inimigos, exatamente. Aqueles que caluniam você, aqueles que você sabe que não vai com a sua fachada, aqueles que praguejam a sua vida, aqueles que desejam mal para você, aqueles que falam de ti, aqueles que não te ajudam em nada, aqueles que só emprestam de você e não devolvem suas ferramentas também. Aí é verdade, aqueles que só querem, ó, vem a mim, né? Aqueles que querem favores, faz isso para mim, faz aquilo outro. E quando você precisa, eles não retribuem da mesma maneira. É aí que você tem que continuar. É isso que Jesus Cristo quer. Exatamente. Às vezes você pensa assim, as pessoas falam mal de mim. Não tem problema. O primeiro versículo que nós lemos diz bem claro: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Que bom que estão falando mal de você. Que bom que estão praguejando a sua vida. Que bom que estão tacando pedra. Não é verdade?
essencial isso aí na vida do cristão. Jesus Cristo, quando ele estava ali sendo julgado por Pilatos, exatamente, aquela grande multidão, então Pilatos ele fala o quê? Bem claro: quem que vocês escolhem? Aqui tem Jesus, né, que diz ser o rei dos judeus, e do outro lado tem Barrabás. Quem que vocês querem que solte? Quem que vocês querem? Então a maioria, elas escolhem quem? O malfeitor. A maioria escolhe quem? Aquele que não ajuda ninguém. Os malfeitores. Exatamente. O barulho aqui atrapalhou um pouquinho. Mas voltando aqui, ó. As pessoas, elas sempre escolhem quem? As pessoas corruptas. As pessoas mentirosas. As pessoas que não têm boa fama, boa obra. As pessoas que não têm conduta. As pessoas que não têm um comportamento bom. As pessoas, né, que andam na farra, na bagunça. É isso que o mundo quer. O mundo não ama a luz. O mundo não ama a Deus. Ou seja, quando nós se tornamos, né, a Bíblia diz, né, se nós se tornar amigo do mundo, nós automaticamente se tornamos inimigos de Deus. Exatamente, porque Deus não tem amizade com o mundo, tá? Deus, ele ajuda todos aqueles que estão no mundo. Deus ajuda, Deus estende a mão, Deus cura, Deus faz isso, aquilo outro, né? Lembra do caso dos 10 leprosos? Exatamente. Deus sabia que os 9 de repente não ia retribuir com gratidão, quero dizer. Deus sabia que eles não iam seguir a Jesus. Deus sabia que eles iam ser ingratos e foram ingratos. É isso que eu quero dizer. Jesus Cristo mesmo assim não mediu esforço. Jesus Cristo fez o bem. Jesus Cristo fez o bem. Jesus Cristo purificou eles. Exatamente. É isso aqui, ó, que tem que acontecer na nossa vida. E não é fácil. Você sabe que não é fácil. Você ajudar a pessoa que você sabe que essa pessoa falou mal de você. Sabia? Essa pessoa que caluniou você. Essa pessoa que já está devendo para você. Está entendendo? Então, o caminho de Deus é estreito mesmo. Exatamente. É com dificuldade. Jesus Cristo falou bem claro para a gente que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus Cristo falou para nós ter bom ânimo, é porque nós vamos ter momento aí de tristeza, momento aí de medo, momento de frustração, momento aí doloroso, momento aí onde a gente vai ver as pessoas se virando contra nós, desejando o nosso mal, e nós temos que pagar o bem, né? As pessoas vêm e pagam o mal, e a gente vem e retribui com o bem. Exatamente, é isso que Jesus fez. Ah, mas fulano bateu na face. Olha, é Bíblia. Ah, mas eu não sou Jesus Cristo. Jesus Cristo está deixando bem claro. Siga o meu exemplo. Como assim? Teve uma certa feita que Jesus Cristo estava sendo Getsemane. E aconteceu que, abreviando aqui, cada tempo, abreviando, um homem chamado Malco, soldado, ele foi, né, ferido. Ele foi ferido por uma espada que estava sendo guiada, dirigida por Pedro. Exatamente. Pedro pega a espada, com certeza Pedro não mirou a orelha. Creio eu que Pedro ele mirou logo, né, o pescoço. De repente ele pode ter se abaixado, o soldado Malco, né, o soldado ágil, né? Então apenas retirou a orelha. E Cristo pegou e colocou essa orelha no lugar e adverteu Pedro. Está entendendo? Então, não é a nossa luta. O apóstolo Paulo vai dizer, capítulo 6, verso 10 a seguir, depois meditem lá, tá bom? Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o sangue, nem contra a carne. Exatamente. Nós temos que amar o próximo. Qual que entra nessas questões aqui? Eu quero que as pessoas tratem o bem, mas elas não estão tratando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o bem. É o verso 31. E como vós quereis que os homens vos façam,
Da mesma maneira, fazei-lhes vós também. Eu queria que me desse um bom dia, não dá. Eu vou dar um bom dia mesmo assim. Eu queria que a pessoa, ela me ajudasse, mas eu vou ajudar, mesmo que não está ajudando. Eu queria que a pessoa fizesse isso para mim. Seja a diferença, tá? O que Deus ele diz? Isso aqui está relacionado tudo aqui, ó. Exatamente, para a gente finalizar aqui. Deus deixou 2 mandamentos maravilhosos. Exatamente. Que esses 2 aí já está englobado, já está tudo certinho com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são fora não. Se você fazer esses 2, você está caminhando nos 10. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, conforme toda a sua força, conforme todo o teu entendimento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo vem esse aqui, que é amar o próximo, amar aquele que estão te amaldiçoando. Exatamente, orar por ele. Eu orar pela minha mãe é fácil, eu orar pelo meu irmão é fácil, eu orar pela minha esposa é fácil. Comece a interceder pelos seus inimigos. Eu quero finalizar aqui, mas entenda que Deus virou o cativeiro de Jó. Eu quero falar aqui, Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele estava orando pelos seus amigos, que em momentos dá a impressão que se tornou inimigos. Começou a falar mal dele, mas ele começou a interceder. Deus virou o cativeiro de Jó. Que Deus vos abençoe. Eu sei que não é fácil, mas amar os nossos inimigos. Mas Jesus Cristo quer que a gente vença a diferença, porque o ímpio, ele é falso com pessoas falsas, mas nós que servimos a Deus, nós somos verdadeiros. Nós vamos fazer o bem, mesmo que dói, mesmo que não é fácil. Nós vamos fazer o bem, nós somos verdadeiros. Por ser verdadeiro, nós vamos ser odiados. Por ser verdadeiro, o que é isso? Por ter o Espírito Santo, por pregar a verdade, por viver a verdade, nós vamos ser odiados. As pessoas vão tacar pedra, as pessoas vão falar mal, as pessoas, infelizmente, você não vai agradar a muitos. Jesus Cristo não agradou a muitos também, tá? Mas nós vamos fazer a vontade de Deus, que é o mais importante e essencial. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, que você venha refletir sobre essas palavras, que não são minhas, mas são sim de Deus. Deus abençoe.